Hoje a gente vai fundo numa história que dá arrepio, lá de Richmond, na Virgínia. A ideia é desvendar o que tem de verdade por trás de uma das lendas mais macabras de lá, o Vampiro de Richmond. Preparem-se, porque essa é uma história de monstros, de mistério e, no fim, de uma tragédia que muita gente esqueceu. Tudo começa num dia que foi um verdadeiro desastre lá em 1925. Imagina a cena, uma testemunha ocular, alguém que viu tudo com os próprios olhos. Descreve uma figura que parecia ter saído literalmente de um pesadelo. E essa descrição, gente, era tão vívida, tão chocante, que foi ali que a semente de uma lenda foi plantada. Uma lenda que ia durar quase 100 anos. E essa visão, essa coisa aterrorizante, ela não apareceu do nada, sabe? Não, ela surgiu na boca de um túnel de trem, um túnel que tinha acabado de desabar. Pensa no caos, na poeira, no pânico de um acidente horrível, e do meio disso tudo emerge essa figura grotesca. Então vamos voltar no tempo. Dia 2 de outubro de 1925. Acontece o impensável. Lá no fundo do túnel de Churchill, um trem de trabalho é soterrado. Toneladas e toneladas de rocha e terra vêm abaixo. Naquela escuridão total, naquela confusão, os trabalhadores feridos tentam correr para a saída, desesperados. Mas, junto com eles, algo mais emergiu daquelas profundezas. Algo inexplicável. E as descrições dessa criatura são de arrepiar e muito específicas. Quem viu falou de um torso nu, musculoso, mas com a pele pendendo, sabe? Como se estivesse se soltando em rolos, o rosto todo manchado de sangue e os dentes irregulares, pontudos, como presas. Mas o mais bizarro talvez fosse o jeito dela, uma calma anormal no meio daquele caos todo. Era a imagem perfeita de uma entidade meio decomposta e banhada em sangue. E essa criatura não ficou parada ali no local do desastre, não. Dizem que ela correu. Correu direto na direção de um cemitério que ficava ali perto, o cemitério Hollywood. E lá ela simplesmente desapareceu. Sumiu entre as lápides, entrando numa tumba bem específica, bem sinistra, como se estivesse, sei lá, voltando para casa. E olha só que coincidência. A tumba não era uma tumba qualquer. Era o mausoléu de um cara chamado E.W. Poole. E o interessante é que esse homem já era assunto na cidade, sabe? Já existiam uns rumores, uns sussurros de que ele era um vampiro. Então essa tumba, que já tinha essa fama, virou o covil perfeito para a criatura que saiu do túnel. Tudo se encaixava. E cada detalhe daquela tumba parecia gritar que a lenda era real, que ali dentro tinha um morto-vivo. Tinha os desenhos meio enigmáticos, egípcios, maçônicos, na fachada. As letras W no nome Poole, se a pessoa olhasse bem, com um pouquinho de imaginação, pareciam presas. E ainda por cima não tinha data de morte, só o ano. Tudo isso era combustível para o mistério, para a certeza de que algo sobrenatural estava enterrado bem ali. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um monstro que sai de um túnel desabado e a tumba de um cara que já tinha fama de vampiro. É uma história perfeita, né? Aterrorizante, macabra, onde tudo parece se encaixar. Mas será que a história é essa mesmo? Será que é tão simples assim? Ok, agora vamos fazer uma pausa na lenda. Vamos respirar fundo e olhar para as evidências. Vamos cavar os fatos históricos, aqueles que ficam enterrados em arquivos, em registros, e ver como eles contam uma história bem, mas bem diferente da que o folclore espalhou por aí. Porque quando a gente examina os registros daquele dia trágico, lá de 1925, a verdadeira identidade da criatura começa a ficar clara. Dolorosamente clara. E a gente descobre uma verdade que não tem nada de sobrenatural. Pelo contrário, é uma verdade profundamente humana. E por isso mesmo, talvez até mais trágica. A verdade é horrível, sim, mas não tem monstro nenhum. O monstro era um homem, um bombeiro de 28 anos chamado Benjamin Mosby. Aqueles dentes de presa eram os dentes dele, quebrados pela violência da explosão. A pele pendendo em rolos era a pele dele, escaldada, arrancada pelo vapor fervente da caldeira do trem que explodiu. O sangue era uma mistura dos cortes que ele sofreu com a sujeira do túnel. E o comportamento calmo era o silêncio terrível de um homem em estado de choque severo. Um homem que mal entendia o que tinha acontecido com ele. Então, ok. Isso explica a criatura. Era Benjamin Mosby, uma vítima. Mas e o W.W. Poole? O suposto vampiro? Agora a gente precisa olhar para a vida do homem que está enterrado naquela tumba misteriosa. Será que a história dele bate com a lenda? Olha, longe de ser um vampiro imortal vindo da Inglaterra, a vida de William Wortham Poole foi bem normal. Na verdade, excepcionalmente normal.
Ele nasceu no Mississippi, se mudou para Virgínia, virou um contador respeitado. Casou, teve 4 filhos com a esposa, eles, e morreu de pneumonia aos 75 anos. Ele era um orador conhecido de Richmond e, pelo que todos os registros indicam, era completamente humano. E aquela tumba toda misteriosa? Pois é, cada detalhe que parecia assustador tinha uma explicação bem sem graça, na verdade. A falta da data de morte era só para economizar, algo bem comum na época. Os Ws que pareciam presas, pura coincidência na caligrafia. O design egípcio era a moda na arquitetura do começo do século XX. Todo mundo fazia. E a citação na tumba era só uma referência bíblica da fé metodista dele. Nada demais. Certo. Então, se a criatura era um homem terrivelmente ferido e o W.W. Pooh era só um contador, como é que essas duas histórias que não tinham nada a ver uma com a outra se juntaram? Como uma tragédia de 1925 e um folclore de cemitério viraram uma das lendas mais famosas de Richmond? Essa é a grande pergunta. A lenda que a gente conhece hoje não surgiu pronta em 1925. Não mesmo. Ela foi sendo costurada aos pouquinhos ao longo de décadas. Durante anos, a história do monstro do túnel e a lenda da tumba do Pooh eram coisas separadas. Aí, lá pelos anos 50, 60, os estudantes da universidade local começaram a visitar o cemitério, sabe? Tipo uma aventura. E foram eles que popularizaram a história do vampiro. Em 76, saiu a primeira matéria sobre o vampiro de Richmond num jornal estudantil. E o golpe final veio em 2001. A internet fez o que ela faz de melhor. Juntou as duas histórias, a criatura do túnel e a tumba do vampiro, e cimentou o mito moderno que a gente conhece hoje. No fim das contas, a história do vampiro de Richmond é um lembrete muito forte de como a história real pode ser distorcida até virar lenda. E de como o sofrimento de uma pessoa de verdade, como Benjamin Mosby, pode acabar virando o alicerce para uma história de assombração. E isso faz a gente pensar quantas outras lendas modernas que a gente ouve por aí não nasceram, na verdade, de tragédias esquecidas. Tragédias que mereciam ser lembradas pelo que realmente foram.